Na primeira parte do curso, nós vimos o método das equações diferenciais de equilíbrio para determinar esforços internos em barras, vigas e eixos. A teoria técnica é um conjunto de métodos para expandir essa análise e obter grandezas mais relevantes para a prática de engenharia. Aqui nós vamos determinar não só esforços internos, mas também deslocamentos, torções, deflexões e também tensões em barras e vigas e eixos. E com isso vai ser possível, por exemplo, dimensionar esses elementos estruturais para que eles não sofram falha em situação de trabalho. A teoria técnica é simplesmente uma particularização da equação constitutiva. A equação constitutiva relaciona os estados de tensão e deformação em sólidos quaisquer através das propriedades constitutivas do sólido. Mas calcular essas relações para um sólido de geometria complexa é difícil. Aqui eu vou estabelecer algumas hipóteses cinemáticas e se o sólido satisfaz aquela hipótese cinemática, então é possível simplificar a equação constitutiva. A primeira hipótese que eu vou estabelecer é que depois da aplicação de um certo carregamento, seções do sólido que eram planas e paralelas permanecem planas e paralelas. Elas só se aproximam e se afastam entre si. Veja então que esse sólido não satisfaz essa hipótese cinemática. Esse aqui também não. O único jeito de aplicar um carregamento de forma que seções que eram planas e paralelas permaneçam planas e paralelas é que o carregamento seja puramente axial e que o corpo seja esbelto. Então, barras são o único corpo cujas seções permanecem planas e paralelas depois da aplicação de um carregamento. Então, vamos ver como a equação constitutiva fica simplificada ou fica particularizada para um problema de barra, um corpo esbelto sujeito somente a carregamentos uniaxiais. Aqui eu tenho uma barra, um corpo esbelto sujeito somente a carregamentos axiais. Aqui eu desenhei um carregamento axial arbitrário que varia com x, e também considerei que a área da seção transversal pode variar ao longo de x. Devido a esse carregamento axial, cada ponto da barra vai se deslocar uma certa quantidade no sentido de x, que eu chamei de u. Devido a esse carregamento axial, um esforço axial interno mx de x vai se desenvolver em cada seção da barra, que deve variar com a posição x da seção. Esse esforço resulta numa tensão normal na face, que é a única tensão atuando nesse plano. A tensão normal σxx é a força atuando naquela seção dividida pela área da seção. E a deformação longitudinal devido à carga externa pode ser descrita como a variação do deslocamento longitudinal U em relação a x. Essas componentes de tensão e deformação longitudinal em x, descrevem completamente os estados de tensão e deformação dessa barra. São as únicas componentes de tensão e deformação atuando na direção de x. Assim, a equação constitutiva fica muito simplificada, fica simplesmente a relação entre essas duas componentes, que é dada pelo módulo de elasticidade do material. Aqui eu escrevi que o módulo de elasticidade pode também variar com x. Isso seria uma barra cuja rigidez aumenta e diminui ao longo do comprimento. Então essa é a particularização da equação constitutiva que a gente obtém quando o corpo satisfaz a hipótese cinemática de que seções planas e paralelas só se aproximam e se afastam entre si. Eu posso substituir essas expressões de tensão e deformação na equação constitutiva, e daqui sai uma relação entre o esforço axial interno em x de x e uma grandeza cinemática, que é o deslocamento axial dos pontos ao longo da barra. Mas eu também conheço uma equação diferencial que relaciona a carga externa com esforços internos, que a variação do esforço axial interno em relação a x é igual a menos o carregamento externo aplicado na barra. Substituindo na equação anterior, eu tenho essa equação diferencial. Aqui eu vou estabelecer uma hipótese que o material da barra não varia ao longo do comprimento da barra, quer dizer que o módulo de elasticidade é uma constante, e eu vou assumir também que a área da seção transversal não varia ao longo da barra. O formato da seção transversal não importa, mas o valor da área é constante ao longo de x. Com essas hipóteses, essas constantes saem dessa derivada e a gente chega nessa equação diferencial. O módulo de elasticidade do material vezes a área da seção transversal vezes a segunda derivada em relação a x, o deslocamento axial dos pontos da barra, é igual a menos o carregamento externo aplicado. Aqui nós atingimos o nosso objetivo. Com essa particularização da equação constitutiva, por caso de barras, nós chegamos a uma equação diferencial que relaciona não só cargas externas com esforços internos, mas que relaciona cargas externas com uma grandeza cinemática. Nesse caso, essa grandeza cinemática é o deslocamento axial dos pontos da barra. E aqui também a gente tem essa outra equação diferencial que relaciona esforços internos com deslocamentos. Agora que eu tenho uma equação diferencial que descreve o deslocamento de barras, eu posso usá-las em conjunto com condições de contorno para resolver problemas de barras como um problema de valor de contorno. Aqui um exemplo de condições de contorno, agora envolvendo também deslocamentos.
Aqui a gente tem uma barra engaçada livre, sujeita a uma força externa F na extremidade livre. Condições de contorno são grandezas conhecidas a priori no contorno do problema, que aqui são os pontos A e B, e que também são relevantes para a equação diferencial. Nessa barra, o que a gente conhece nos pontos A e B é que o deslocamento do ponto A é zero. Essa é uma definição do engaste, que esse ponto não pode se deslocar porque está engastado. O esforço axial interno em A não é conhecido a priori. Dá para a gente calcular, e nesse caso é até trivial saber que ela é reação no engaste que vale menos F. Mas como a gente precisa fazer essa conta, isso não é uma condição de contorno, não é conhecida a priori. Veja que na equação diferencial que a gente tinha antes, que é essa aqui, o deslocamento não era uma condição de contorno relevante, porque a equação diferencial envolve só esforços internos, não tem como incluir nessa equação a informação de que o deslocamento no engaste é zero. Mas agora, nossa equação diferencial envolve deslocamentos, dá para incorporar o deslocamento zero no engaste como condição de contorno. Na extremidade livre, o que é conhecido é que o esforço axial interno é menos F, é negativo por causa da convenção de sinais. E o ponto B vai sofrer um certo deslocamento, até para saber que ele vai ser negativo, porque o ponto B vai se mover para a esquerda, mas não é um valor conhecido a priori, então isso não é uma condição de contorno. Para que um problema de valor de contorno seja bem colocado e possa ser resolvido, é necessário que o número de condições de contorno seja igual à ordem da equação diferencial. Nesse caso, a gente tem uma equação diferencial de ordem 2 e duas condições de contorno, então o problema pode ser resolvido. Para resolver esse problema, eu posso usar o método das equações diferenciais de equilíbrio. O primeiro passo é definir uma convenção de sinais. Eu vou usar aqui nossa convenção de sinais lá da página 13. O segundo passo é selecionar uma equação diferencial que descreve o problema. Esse é um corpo sujeito só a cargas uniaxiais, então é uma barra. A equação diferencial que descreve barras é essa aqui, o módulo de elasticidade, vezes a área da seção transversal, vezes a segunda derivada do deslocamento em relação a x, é igual a menos o carregamento axial externo aplicado. O terceiro passo é definir condições de contorno. Nessa barra engaçada livre, o deslocamento no engaste é zero, e o esforço axial interno na extremidade livre é igual a menos a carga aplicada. O carregamento externo são as cargas aplicadas no domínio do problema. O domínio aqui é todo o comprimento da barra, exceto os pontos A e B, porque eles são o contorno da barra. Não há cargas externas aplicadas no domínio dessa barra. Para resolver o problema é só integrar a equação diferencial. Integrando uma vez, a gente chega na primeira derivada do deslocamento, isso é a expressão do esforço interno, que é a integral de zero, que dá uma constante. Integrando mais uma vez, a gente chega na expressão do deslocamento, que é a integral de C1, mais uma constante. Agora eu posso substituir as condições de contorno para achar as constantes de integração. Substituindo nx em x igual a L, que é igual a menos f, eu acho que C1 é igual a menos f. Substituindo o deslocamento em x igual a zero, que é igual a zero, eu acho que C2 é igual a zero. Então as equações finais são que o esforço axial interno é uma constante igual a menos f ao longo de toda a barra, e o deslocamento varia linearmente ao longo da barra. Ele vale zero no engaste, como esperado, porque essa é a condição de contorno no engaste, e é máximo na extremidade livre. Outra coisa que a gente pode fazer com a teoria técnica é resolver problemas hiperestáticos. Veja que a gente não conseguia resolver esse problema de barra hiperestática com nossa equação diferencial anterior, porque não havia condições de contorno suficientes. Eu não conheço nenhum esforço interno em A ou em D nessa barra, porque os contornos estão engastados. Mas eu sei que os deslocamentos em A e D são zero, e agora eu tenho uma equação diferencial que me permite incluir essa informação. Então agora o deslocamento zero no engaste pode ser usado como condição de contorno. Nesse exemplo 3, eu tenho uma barra bi engastada sujeita a duas forças concentradas em B e em C. Para resolver essa barra usando o método de equação diferencial de equilíbrio, primeiro estabeleço uma convenção de sinais. Então seleciono uma equação diferencial que descreva esse problema de barras. E as condições de contorno aqui são que o deslocamento em x igual a L e x igual a zero são zero. Nessa barra, o carregamento externo é dado por cargas concentradas, então eu preciso de funções de singularidade para descrever isso. Aqui tem uma força concentrada positiva em mais F, em x igual a L sobre 3. Aqui o expoente menos 1, porque é uma força concentrada. E uma força negativa menos F em x igual a 2L sobre 3. Expoente menos 1, porque é uma força concentrada. Então eu tenho uma equação diferencial de ordem 2 e duas condições de contorno, e o problema pode ser resolvido.
A equação diferencial é que EA vezes D2 dx2 de U de x é menos f vezes a função de singularidade x menos L sobre 3 elevado a menos 1, mais f vezes x menos 2L sobre 3 elevado a menos 1. Veja que os sinais do carregamento são trocados de acordo com a equação diferencial. Integrando isso uma vez, dá a expressão dos esforços internos. A integral da função de singularidade expõe de menos 1 dá elevado a zero, a integral da outra função de singularidade de menos 1 dá zero, mais uma constante. Integrando mais uma vez, dá a expressão do deslocamento. A integral da função de singularidade expoente zero dá 1, mais a integral de C1, mais uma constante. Agora, substituindo as condições de contorno para achar as constantes de integração, aplicando o deslocamento em x igual a zero, em x igual a zero, x é menor que L sobre 3, então essa função de singularidade dá zero. Em x igual a L, x é menor que 2L sobre 3, então essa função de singularidade dá zero. Mais C1 vezes zero, mais C2, tudo isso igual a zero, então C2 igual a zero. Aplicando o deslocamento em x igual a L. Em x igual a L, x é maior que L sobre 3, então essa função de singularidade dá o polinômio x menos L sobre 3 elevado a 1. Em x igual a L, x é maior que 2L sobre 3, então essa função de singularidade dá x menos 2L sobre 3 elevado a 1. Mais C1 vezes x, tudo isso igual a zero. Daqui sai que C1 é 1/3 de f. As equações finais são: o esforço axial interno é essa função de singularidade elevada a zero mais uma constante, 1/3 de f. E o deslocamento ao longo da barra é descrito por essas funções de singularidade mais 1/3 de f vezes x. Veja que, na verdade, a expressão do deslocamento está multiplicada pelo módulo de elasticidade vezes a área da seção transversal. Então, o deslocamento real em metros é essa expressão dividida por E vezes A. Na sua apostila tem um espaço para plotar esses diagramas. Para revisar como plotar diagramas de expressões envolvendo função de singularidade, você pode assistir os vídeos do plantão de dúvidas. Mas, essencialmente, a gente faz uma combinação de duas coisas. A primeira coisa é dividir a função de singularidade em intervalos. Dentro de cada intervalo, a expressão vai ser polinômios que são fáceis de avaliar e plotar. E a outra coisa é interpretar a relação física entre as curvas. Por exemplo, nesse exemplo, o esforço interno entre A e B. Para qualquer x nesse intervalo, x é menor que L sobre 3 e menor que 2L sobre 3. Então, essas funções de singularidade dão zero e sobra só essa constante. O esforço axial interno entre A e B é 1/3 de f constante. Já o deslocamento nesse intervalo é uma reta com inclinação 1/3 de f. Em um extremo do intervalo, x igual a zero, isso dá zero. No outro extremo do intervalo, x igual a L sobre 3, e isso dá 1/9 de f vezes L. Em termos de análise física, a gente pode ver que entre A e B não tem carga distribuída, o carregamento distribuído entre A e B é zero. A integral do carregamento externo é o esforço interno. A integral de zero dá uma constante, que aqui deu essa constante positiva. A integral do esforço interno é o deslocamento. A integral dessa constante positiva dá uma reta crescente. Além disso, a gente vê que os diagramas satisfazem condições de contorno. O deslocamento começa e termina em zero. O diagrama de esforços internos tem saltos em A e C devido às cargas concentradas aplicadas. Aqui a gente aplica uma carga mais F e o diagrama deu um salto menos F. Aqui o salto é negativo porque para a carga positiva, por causa desse sinal negativo na equação diferencial. E aqui uma carga menos F deu um salto de mais F. O diagrama de deslocamentos nunca vai ter descontinuidades, porque essa é uma grandeza cinemática. Uma descontinuidade na expressão de deslocamento significa que a barra quebrou. Em termos de reação de apoio, a gente também pode usar os diagramas juntamente com a convenção de sinais para interpretar as reações nesses engastes. Esse diagrama de esforços internos diz que o esforço interno no engaste A é 1/3 de F. De acordo com a convenção de sinais, a reação positiva desse lado esquerdo quer dizer uma carga 1/3 de F para fora. E esse diagrama diz que a reação no engaste D é mais 1/3 de F. Segundo a convenção de sinais, a reação positiva desse lado direito quer dizer uma carga para fora. Então, a reação em D é uma carga para fora. Isso satisfaz o equilíbrio da barra. A gente vai ter menos 1/3 de F, mais F, menos F, mais 1/3 de F, dá zero. Isso também faz sentido físico. Imagine que se a gente aplicar essas duas cargas para o centro da barra, os pontos A e D tenderiam a se deslocar para dentro. A tendência da barra seria se encurtar. Para que esse deslocamento em A e D seja zero, é necessário que os engastes apliquem uma carga
puxando esses pontos de volta.